Olá, eu sou o Vinícius. Olá, eu sou o Bruno. Olá, sou o Lucas. Meu nome é Lucas Vaz. Eu sou a Thalita. E esse é o nosso projeto que tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema de controle de acesso às salas. Primeiramente, ele é voltado para as salas da Unifesp, do campus São José dos Campos, e ele foi planejado que o acesso seria controlado através de uma chave RFID, ou um cartão, e ela seria única para cada um dos professores e controladores de acesso da universidade. Os controladores de acesso, eles estariam da posse de chaves classificadas como mestre, então eles conseguiriam abrir qualquer porta a qualquer momento do dia, e os professores teriam as chaves comuns, onde elas só seriam liberadas, as portas só seriam liberadas em determinados horários, respectivos às reservas que eles fariam. Então, agora, mostrar um pouco do aplicativo. Bom, logo que você abre o aplicativo, como o Bruno vai mostrar pra gente, ele pede para você fazer o login com a sua conta do Google. Assim que você clica, ele faz a requisição para o nosso banco de dados, em conjunto com a autenticação do Google, para acessar os dados do seu usuário. Bom, como podemos ver ali, primeiro você chega na sua página de reservas, ele procura se você tem alguma reserva. Como não tem nenhuma, a gente pode acessar o menu lateral. Menu lateral, você pode adicionar uma reserva ou sair, trocar de conta. Bom, quando você clica para fazer a reserva, ele abre o calendário para você escolher a data. Você escolhe alguma data que te interesse. Escolhe o andar da sala. E escolhe a sala. Quando você faz isso, o servidor, o aplicativo faz uma requisição para o banco de dados para ver quais os horários disponíveis e para a gente poder marcar, ver quais são disponíveis para o usuário poder escolher e marcar quais ele quer reservar. O Bruno vai explicar um pouco melhor para a gente como funciona essa requisição do banco de dados. Então, o nosso banco de dados, ele é um banco de dados NoSQL, fornecido pelo Firebase, que é um development kit de back-end que a gente escolheu. A gente está utilizando o Cloud Firestore, que é um banco de dados proporcionado por eles. Então, o nosso banco de dados ele é composto de coleções e documentos. Cada coleção contém um conjunto de documentos, e um documento pode ter referências a outros documentos, campos que podem ser inteiros, strings, ou outras coleções alinhadas. Então, a estrutura do nosso banco de dados, ela está, primeiro, uma coleção, aqui a gente tem nossas coleções, uma coleção configs, que tem um documento com um ID único fornecido pelo próprio Firestore, e os campos. Essa coleção configs, ela serve para a configuração do Arduino. Aqui a gente tem uma coleção RFID, que guarda todos os RFIDs cadastrados. Então a gente tem aqui o primeiro RFID normal, com o UID aqui. A gente tem um outro que é um RFID mestre, e a gente tem um outro que é um RFID normal. Aqui a gente tem a coleção das salas. Então, todas as salas do ICT estão cadastradas aqui. Se ela não está cadastrada no momento em que você faz uma reserva em uma sala, ela automaticamente é inserida no banco de dados. Então, a gente tem aqui as salas. Aqui, a gente tem os usuários. Cada usuário referencia um RFID. Então, se a gente notar esse campo do documento do usuário, é uma referência a um RFID. Em seguida, a gente tem o e-mail do usuário, o nome do usuário e a foto do usuário. Aqui é a parte mais importante do nosso banco de dados, que é o schedule. O schedule, ele vai conter, no momento, ele contém um documento de mês, que é para o mês de outubro. Mas ele vai conter 12 documentos, conforme for sendo inserido reservas. Cada documento tem uma coleção alinhada month schedule. Similarmente, aqui são os documentos dos dias. Então, se a gente selecionar um dia aleatório aqui, dia 30, por exemplo. No dia 30, a gente vai ter uma coleção alinhada Day Schedule e um campo dia 30. Ao entrar no Day Schedule, a gente tem efetivamente as reservas do dia 30, que no momento é nenhuma. Então, a gente pode inserir uma reserva pelo aplicativo no dia 30. E o Vans vai explicar agora como a gente faz isso.
Bom, continuando o exemplo, imagine que a gente selecione o dia 30 e escolha uma sala que a gente queira. Por exemplo, no quarto andar, a sala 404. A gente marca os horários que a gente deseja reservar, pode ser mais de um, e clica para reservar. Assim que é feito, vocês podem ver que foi criado as reservas, o dia, a data, o início, o fim, qual a sala e qual o usuário. Então, todas as reservas são feitas no aplicativo. Quando você for para a parte de minhas reservas, vai aparecer também qual a sala, o dia, o horário de início e de fim da sua reserva. Todos esses dados inseridos no banco de dados também depois vão ser referenciados pelo hardware para você poder ter o acesso à sala. Então, vai automatizar o processo de abertura das salas no Unifesp. É importante notar alguns detalhes sobre o banco de dados. Primeiro que a sala e o usuário são referências. Então, a gente recupera as informações sobre a sala, as informações sobre o usuário que fez a reserva por aqui. E o horário ele é deslocado de 3 horas por conta do servidor do Firebase. Então, se a gente vê aqui, a gente tem um horário que começa meio-dia e acaba 1h30. Esse horário foi inserido no banco de dados como começando às 15 e acabando às 4h30, porque ele foi deslocado de 3 horas. Após você fazer suas reservas, se você quiser trocar de usuário e fazer alguma outra coisa, você pode fazer o logout e entrar com uma outra conta para você poder acessar outras reservas e outras funcionalidades, outras salas. E aí podemos ver que esse usuário não tem reservas. Então, esse é o funcionamento do nosso software. Agora, nós vamos mostrar um pouco de como é feito a integração com o hardware. E quando... um detalhe para se mostrar é que quando a sala já está reservada, ela aparece que está reservada. E agora nós vamos mostrar um pouco de como é feita a integração do hardware com o software e mostrando quando o usuário vai passar o RFID dele, que a porta é aberta. Aproveitando o gancho do Lucas, vou falar um pouco aqui do hardware. Então, a gente tem a placa de desenvolvimento Node-MCU com o ESP8266, que tem integrado com o módulo Wi-Fi. Nós temos também um sensor RFID, o RC522, um servomotor para simular a abertura e fechamento das portas. Nós temos também a protoboard, né, onde a gente consegue conectar todo o nosso sistema, os cabos de conexão e um regulador de tensão aqui na esquerda, com uma fonte alimentadora ligada a ele, de 12 volts e 2 amperes. E agora a gente vai com um exemplo de abertura e fechamento das portas. Começou? Uhum. Tá bom. Bom, agora a gente vai fazer os testes em conjunto da aplicação do celular com o hardware. Nessa à esquerda, a gente pode ver o monitor serial, que vai mostrar os status do hardware. Então, eu vou apertar reset aqui só para ver as mensagens. Então, ele fala que está ligado, se conecta na rede e espera pela leitura de um cartão. Cada hardware vai ser respectivo a uma porta. Nesse caso, a porta configurada para esse hardware é a porta 301. Então, esse hardware só consegue abrir esse tipo de porta. Ao meio, aqui, a gente pode ver o hardware mesmo, e à direita a aplicação, que a Thalita vai controlar. Tá, nós vamos agora iniciar o aplicativo. Faremos login e reservaremos a sala 301 para esse intervalo de tempo. Eu vou apagar essa reserva para refazer.
Então, o correspondente é uma reserva das 10 ao meio-dia. Ok. Agora nós podemos verificar se a tag associada a esse usuário funciona para abrir a fechadura nesse momento. Então, a tag que está associada a esse é essa tag azul aqui. Então, quando eu coloco aqui, ó, ele vai ler a tag, como pode ser visto, e a porta abre, como está aqui no servo motor. Ok. A exclusão da reserva pode ser feita dessa forma. Aí, quando exclui, a gente pode ver que ele não abre mais. Ó. Vou colocar. E deu 0 aqui no lado, e o servo não se mexeu mais. Ok. Agora eu sairei dessa conta. Agora faremos login em uma conta que possui uma tag que não existe, não vinculada ao projeto, ao banco de dados. Nesse caso, não possui reservas, faremos uma reserva. Na sala, 301, com esse horário compatível para a gente poder verificar o funcionamento. Pronto, agora podemos verificar. Bom, aqui eu só tenho 2 tags, então eu só tenho essa azul e esse cartão aqui. Só que esse cartão está configurado como mestre, então independente de qualquer usuário que tenha feito agendamento ou não, ele vai abrir. Então, no caso, eu vou testar a azul mesmo, e vai poder ser visto que ele não abre por causa que esse usuário não está com nenhuma tag. Ó, deu 0 também e o servomotor não girou. Aí agora, só para complementar, você pode apagar essa reserva. Então, agora nenhum outro usuário tem reservas nesse horário e nesse dia, e daí eu vou usar o cartão mestre que teoricamente ficaria em posse do guarda. Então, eu vou pôr, ó, ele abre. Então, pode ser visto. E a verificação de funcionamento, de interconexão do banco de dados com o hardware pode ser feita dessa forma. É isso, né? Acho que é. Olá, então eu vou explicar um outro conceito que é muito atrelado ao hardware, que é o serviço de functions do Firebase. Esse serviço, ele permite a gente codificar funções que vão ser chamadas através desses endereços aqui. Como pode ser visto aqui no código do hardware, esses endereços são salvos aqui e as requisições são feitas para eles. Essa função aqui, getID, é usada quando o hardware não conhece de qual sala ele se refere. E ele verifica no banco de dados, que deve ser previamente configurado por um administrador, esse documento aqui. Então, ele vai ler esse valor e vai assumir que esse valor é a sua sala respectiva. Vai salvar ele na EPROM, que é uma memória não volátil. A outra requisição, que é feita por esse endereço, eu tenho que passar para ele a tag lida, então o número da tag, eu também tenho que passar qual que é a sala daquele hardware. Aí
essa requisição vai vir no banco de dados, ver se a sala existe e está aqui, ver se o usuário existe a partir daquela determinada tag, depois ver no schedule se existe algum agendamento com aquela sala, com aquele usuário dentro da hora atual. E essa é a parte do functions que foi usada para fazer as requisições. Porque, de certa forma, o hardware e o software são disjuntos. Tipo, então, a integração entre eles não consistiu numa integração mesmo. É apenas o acesso ao banco de dados. Então, o software cuida do banco de dados, enquanto o hardware ele só verifica o banco de dados também.